tarde a todos. Eu queria dizer, Zilda, a diretiva europeia, e nenhum de vocês tratou disso, a diretiva europeia para 2020 prevê que 100% do óleo lubrificante coletado deverá ser reciclado. Isso é um dado muito importante que contrabalança com a história da queima de combustível. E, para você, Sérgio, eu faço um desafio. Eu tenho visto muito dado internacional que mistura óleo combustível com óleo lubrificante, inclusive aqui no Brasil. Por uma série de problemas que nós estamos tendo, nós temos tratado disso, o óleo, principalmente óleo de navio, resíduos marítimos e coisas desse tipo, são gerenciados por empresas especializadas, certo? Então, na hora que sai do navio, sai de tudo e entra como óleo lubrificante. Eu tinha visto que, na Europa, além de tudo, eles vão proibir esse bunker, que chama, né, o óleo de navio, que, para vocês terem uma ideia, é 30 mil ppm de enxofre. É uma coisa assim, fora do... Nós estamos falando no lubrificante de 2.000, 4.000, como uma coisa absurda. São 30 mil ppm, e esse óleo sai dali e vai ser queimado. Às vezes clandestinamente, às vezes até com o aceite da empresa ambiental do Estado a que pertence essa coleta. Então, são coisas que... Esse é um ponto que nós vamos pegar e, realmente, para o Sérgio, a estatística, nós precisamos melhorar isso, porque a do Brasil está errada, e eu vi que da Europa também, o cara não recicla porque queima. Mas o que ele queima é o óleo, a maioria, a maioria do volume é um óleo combustível que foi coletado. Agora, as estatísticas atuais estão fazendo, vamos dizer assim, um certificado de coleta para óleo lubrificante e um certificado de coleta para óleo combustível, quer dizer, fazendo a real divisão. Com isso, eles partem para a diretiva de 100%, porque aí viu que ficou muito mais próximo do que era com o número anterior. Isso é uma constatação, é um desafio, não estou... Se eu tivesse certeza absoluta, eu colocava os dados, mas é uma coisa, uma percepção que nós estamos tendo e que precisa ser melhorada, inclusive no Brasil. Obrigado. Newton, realmente nós não abordamos a diretiva europeia. Assim, temos tido uma preocupação tão grande em poder acelerar a implementação da lei brasileira que realmente a comparação procede. Eu acho que nós temos que caminhar para isso. Para tudo que for recolhido, tenha que ter uma destinação adequada. Eu acho que a estruturação do sistema de controle e fiscalização ela deve caminhar para isso. A boa notícia que a gente tem, que na minha apresentação eu não cheguei a falar, é que nós estamos tentando construir, com os órgãos estaduais de meio ambiente, aquilo que eu toquei, que era a regulamentação local por meio de um termo de compromisso. Então, a gente já tem uma minuta de termo de compromisso disponibilizada para os órgãos ambientais. Tivemos uma reunião, devemos ter uma próxima reunião no início de setembro. A princípio, nós estamos tratando de discutir esse possível termo de compromisso que os estados possam ter com diversos setores. Nesse momento, eles se apropriam melhor da lei federal, da norma federal, acordo setorial, ou resolução do CONAMA, e passam a seguir de perto o cumprimento da norma, que para nós é importante. Pela hierarquia legal, a hierarquia ambiental, ela não cabe ao IBAMA fiscalizar essas atividades, porque o acordo é federal. A fiscalização ainda é em cima do gerador, que é controlado pelo órgão municipal ou estadual de meio ambiente. Então, os estados já estão entendendo isso, e eu acredito que isso acelere o controle e a fiscalização, não só das cadeias que estão sendo instituídas agora, como das anteriores também. Aproveitando um pouco o ensejo e sabendo do seu compromisso, a senhora, como estudiosa do assunto e que tem se debruçado nos últimos anos a analisar especificamente essa cadeia, outras, mas a cadeia do lubrificante,
Quais são os pontos, na sua visão, que devem ser direcionados de forma mais adequada para tornar o CONAMA 362, ou o que advir dele, o mais alinhado possível com os princípios do MMA? Eu diria os princípios da lei, né? Os princípios da lei. Aí eu vou fazer um contraponto com o que o Walter falou. Assim, a lei ela não recepciona claramente as normas pré-existentes, a nosso ver. Ela recepciona as normas do sistema como um todo. Então, o que a gente tomou como medida quando a lei saiu? Nós propusemos ao CORE uma deliberação, e o CORE deliberou que as cadeias pré-existentes estariam sujeitas a uma revisão posterior. Então, deve estar sendo encaminhada agora pelo setor que produz e importa os óleos lubrificantes, uma proposta de acordo setorial. Essa proposta de acordo setorial, ela atualiza a 362, do ponto de vista de atendimento à lei. Eu acredito que uma revisão da 362 deva ser feita, aí não para criar as obrigações que a Lei 12.305 já prevê, mas para regulamentar melhor, porque o acordo setorial ele não vai regulamentar no grau que a 362 regulamenta. Por exemplo, no caso do re-refino, ele é entendido como uma atividade de reciclagem. O reciclador não tem uma obrigação específica na lei, ele é um prestador de serviço. Mas para essa cadeia ele é tão importante que a gente entende que a função dele deva estar claramente detalhada dentro de uma resolução do CONAMA. Então, eu tecnicamente antevejo uma necessidade de se revisar 362, se tivermos um acordo setorial assinado, para adequar esse e outros pontos técnicos específicos. Mas isso ainda está... O setor, o Sindicom nos apresentou uma proposta, e no processo de negociação, a gente ainda exige mais alguma complementação em relação ao texto. O que o Ministério do Meio Ambiente, como coordenador da política, não quer, eu gostaria de deixar isso muito claro, é anular ou prejudicar uma cadeia que apresentou todos esses resultados. Peço desculpa aos resultados do Ministério do Meio Ambiente, que não estavam atualizados. O Walter trouxe valores claros a respeito do controle, peço desculpas a isso, vou providenciar as correções, mas, de forma alguma, nós temos interesse de anular o passado, que a gente diz assim, vamos continuar andando para melhorar esses números e para chegar no 100% do recolhido. Eu acho que para isso que o acordo setorial novo tem que caminhar. Não é para o retrocesso. Nós não começamos do zero a partir desse momento. A senhora, se a senhora quiser... Eu gostaria de agradecer, disponibilizar para aqueles que ainda tiveram alguma pergunta o meu e-mail no Ministério do Meio Ambiente, é zilda.veloso@mma.gov.br. Queria me desculpar por essa saída intempestiva, mas agradecer, parabenizar pelo evento, pela oportunidade de estar aqui, tratar de um assunto que para nós é muito caro, para mim especialmente, que já trabalho com isso há 25 anos, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Queria agradecer, me desculpar e sair na sequência. Obrigada. Obrigado, senhora. Bom, se a gente puder, por favor.
boa tarde. Meu nome é João Henrique, representando a empresa Clarent. Agradeço a todos pela qualidade de informações trazidas aqui. Minha pergunta, na verdade, vai direcionada ao Newton. É interessante a perspectiva que você trouxe, né, de Estados Unidos focando no grupo 2, Europa focando no grupo 3, e o Brasil em uma transição, né, o caminho de fazer uma transição em busca de uma melhoria de qualidade. Eu queria saber até, você tendo mencionado que a Allo Brasil está em vias de começar a operação de uma nova planta, o que tem sido estudado em termos de tecnologia, de rotas, para poder melhorar a especificação, essa qualidade do combustível no Brasil, e qual que é o salto tecnológico requerido para chegar ou no patamar, né, de grupo 2 e grupo 3, se puder falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, Newton. Obrigado pela pergunta. Está funcionando? Não? Está funcionando. Alô? Deu? Beleza. Olha, a tecnologia clássica, né, para o re-refino e para chegar em produtos de grupo 2 e grupo 3 que tem se usado, é o hidroacabamento ou hidrocraqueamento. Base de hidrogênio, altas pressões, você injeta o hidrogênio na presença do catalisador correto e você consegue fazer esse upgrade do produto, né? Pela primeira vez eu vi agora nos Estados Unidos, a empresa chamada Vista, ela está conseguindo chegar a grupo 2 e grupo 3 pela rota solvente. Tá? Eles estão conseguindo fazer isso, mas no Brasil, o caminho da Vista é virtualmente impossível. Por quê? Eles estão conseguindo fazer isso nos Estados Unidos, via solvente, fazendo uma separação muito forte do Oluc. Então, na verdade, o Oluc deles é um Oluc, assim, um filé mignon do Oluc, ele faz via rota solvente, ele consegue produzir aí um grupo 2 e grupo 3. Né? O que nós estamos, a rota que a Allo Brasil escolheu fazer, a fábrica atual é uma fábrica ainda usando termocraqueamento e acabamento com ácido argila, né? E a fábrica nova a gente vai utilizar o propano. Né? Com o propano a gente vai conseguir aquele produto que eu comentei, que era a segunda coluna de refinado, que já é um produto de 98% de saturados, que é um produto muito bom. O que nós temos estudado é colocar um hidroacabamento neste produto, fazer o upgrade do produto acabado, e aí sim elevar esse produto a grupo 3, algo assim. Né? É um pouco diferente da rota da Luarte, da rota usual do re-refino no mundo, porque o re-refino no mundo tem usado o hidroacabamento vamos dizer, numa fase anterior do processo. Ele pega um óleo um pouco limpo e ele acaba o óleo com hidrogênio. Então, você tem que utilizar muito hidrogênio para fazer essa limpeza do óleo, você acaba afinando muito o óleo. Você craqueia muito a molécula, você obtém um produto de viscosidade muito baixa. O que a gente vem estudando para tentar ainda manter esse diferencial de viscosidade, que a gente acha importante, você viu aí na apresentação, a gente dá bastante importância a isso, é pegar o produto acabado da Allo Brasil, que já é um produto de altíssima qualidade, e fazer upgrade deste produto acabado. Né? Com isso, a gente considera que a gente vai manter ainda as propriedades de viscosidade e vai conseguir atender melhor o cliente, né? Com quantidades menores, eventualmente com viscosidades específicas para cada cliente, etc. É um projeto, essa parte da hidrogenação ainda é um projeto para o futuro. O que a gente tem na mão hoje é o propano, que deve partir aí no início, primeiro semestre de 2018. Com aumento de capacidade também. Né? Aí a coleta, como o Walter comentou, aí é outro desafio do Brasil. A gente tem um desafio grande para aumentar a coleta, mas a parte industrial vai estar equacionada no primeiro semestre do ano que vem. Alguma outra pergunta? Por favor. Eu posso complementar um? Por favor. Na verdade, o Nilton, não é que não existe a coleta no país hoje. O que existe é uma coleta que não chega à atividade de refino. Esse é o grande problema. É o desvio que acontece no caminho. O óleo está sendo coletado, mas, ao invés de ter a destinação fixada na lei, por uma questão de interesse econômico, aquele que tem obrigação legal de encaminhar o óleo lubrificante para o setor de refino se sente atraído economicamente a dar uma destinação como óleo combustível. Porque, ao vender como combustível, é mais rentável do que cumprir a lei. Como no país, infelizmente, hoje, essas ilegalidades não estão sendo suficientemente fiscalizadas e nem coibidas,
O que acontece é que grande parte do óleo que deveria chegar ao setor de refino, apesar de coletado, vai para uma destinação legal, vai para a queima. E aí geram todos aqueles malefícios que nós conhecemos. Emanação de gases, geração de compostos aromáticos, emissões de particulados, comprometimento da saúde humana. Ou seja, o setor, ou melhor, a própria coletividade, a sociedade civil organizada, assume os riscos da atividade ilegal daquele cidadão que prefere dar uma destinação inadequada ao lubrificante ao invés de cumprir a lei. A partir do momento em que descumprir a lei for um atrativo econômico, fica difícil a competição. Não há fiscalização suficiente. E há um atrativo econômico para destinar o produto para outro fim, realmente o setor fica carente de matéria-prima. Tem capacidade instalada para processar lubrificante e não tem lubrificante suficientemente chegando às suas unidades. Eu queria só aproveitar esse final de conversa. A gente tem a satisfação de ouvir sempre os dois lados. Aqueles que são responsáveis legalmente pelo custeio do sistema, ouvir o lado, obviamente, dos refinadores, mas quando a gente ouve os produtores, os importadores, eles também reportam uma certa insatisfação para com o sistema atual, reconhecendo, obviamente, os avanços que foram feitos, mas veem que o sistema claramente pode ou poderia ser melhorado em termos de transparência, em termos de controles, em termos de custo. Qual é a visão do Sindirefino a esse respeito e o que, efetivamente, o Sindirefino tem feito para responder a essa demanda? Muito interessante as tuas considerações. Quando a lei foi concebida, ou quando a resolução foi concebida, um dos principais fatores com que nós nos debatemos durante muito tempo é que os controles, então, existentes por parte do IBAMA deveriam, primeiro, contemplar a existência de estoques. Porque, se você tem um controle de estoques na entrada e na saída, você tem a capacidade de aferir qual foi realmente a utilização dos volumes para uma determinada finalidade. Durante muitos anos, o setor conviveu, defendendo junto à Agência Nacional do Petróleo, a implantação dos estoques nos seus controles. Felizmente, em 2015, no início de 2015, a ANP, depois de fazer algumas adaptações no sistema de movimentação dos produtos, através do SIM, começou a controlar efetivamente aquilo que é coletado, aquilo que é destinado à atividade de refino e, sobretudo, aquilo que o refinador consegue transformar em óleo lubrificante. A queixa dos produtores é a mesma queixa nossa. A falta de um banco de dados que propicie uma garantia de que os volumes que estão sendo apontados, eles são realmente condizentes. Quando nós falamos aqui que há uma coleta da ordem de 42%, por exemplo, de lubrificante, ou de 36%, como você aponta, esses números são meramente enunciativos. A legislação diz que todo lubrificante tem que ser coletado, todo ele. Agora, 36%, 42%, está em cima de um banco de dados, em cima de uma informação proveniente de um setor do sistema, que são os produtores. Encontramos no SIMP agora, de 2016, algumas inconsistências, seja no fornecimento das informações, ou porque elas chegam de maneiras equivocadas, ou porque elas chegam distorcidas ao banco de dados, que comprometem, primeiro, o banco de dados relativamente ao volume efetivamente comercializado. Temos conhecimento de que existe problemas na emissão de notas fiscais. Temos conhecimento que existem problemas na geração dos óleos, do certificado de coleta, em relação ao volume efetivamente coletado. O que o setor de refino tem feito,
de longa data e vem insistindo que isso se faça com maior eficácia, é que esse controle seja monitorado. Nós temos inúmeras representações perante Ministério Público Ambiental do Estado de São Paulo, onde empresas do nosso setor têm certificados de coleta adulterados. Simplesmente falsificam-se inúmeros blocos de certificados de coleta, fazem uma coleta aparentemente legal e destinam esses lubrificantes para outro fim. Ou seja, se há um comprometimento da base de dados, se há um comprometimento do índice de coleta, porque o primeiro número está vulnerado, o resultado lá embaixo também será comprometido. Nós temos, recentemente, aqui no estado de São Paulo, uma pesquisa realizada no município de Americana. O Rui está ali e esteve comigo em várias reuniões onde nós apontamos alguns problemas na cidade de Americana. Nós chegamos a fazer um diagnóstico na cidade de Americana, às custas do Sindirefim. Foram estabelecidos quantos estabelecimentos existem na cidade de Americana em condições de gerar lubrificante. 578. Mapeamos 578, pegamos os números de CNPJ, apuramos os seus endereços e, mais do que isso, na pesquisa que foi feita, que, na verdade, foi até mais do que isso, foi um diagnóstico local, foi estabelecido não só o endereço, mas como as coordenadas geográficas. Esse cidadão está a latitude tanto, a longitude Y. Primeira pergunta, o senhor conhece a resolução CONAMA 362? Sim ou não? O senhor gera óleo lubrificante? Sim ou não? A quem o senhor entrega o seu óleo lubrificante? Fulano de tal. O senhor tem o cuidado de saber se essa empresa é ou não autorizada? Sim ou não? Resultado da pesquisa. De todo o volume de óleo gerado na cidade, 23% confessadamente era destinada para outra finalidade. É evidente que esses números acabam comprometendo o resultado final. Se há queixas por parte dos produtores, que acho que, em parte, elas procedem, a queixa do setor de óleos de coleta e de refino, dado que os volumes que são apresentados, muitas vezes, estão aquém daquilo que é gerado. E a responsabilidade pela coleta é de todo o lubrificante. Pouco importa se esse todo é 35, se ele é 36, se ele é 49, ou se ele é 58, como é nos outros países. Mas o importante é que todo aquele que foi gerado tenha uma destinação prevista na legislação. Pois bem, eu e o Rui saímos de uma reunião no Ministério, na Secretaria do Meio Ambiente. Andamos cerca de 4 ou 5 quilômetros e nos deparamos com 2 veículos clandestinos. Tiramos fotos dos veículos, voltamos na Secretaria e dissemos, olha, não é possível que a Secretaria do Meio Ambiente tenha 2 veículos clandestinos trafegando dentro da cidade e deles não se ocupe. Está aqui as placas, olha, são esses 2 cidadãos. Ou seja, eu acho que falta da sociedade, falta por parte dos geradores, falta por parte dos coletores, falta ainda por parte de uma parcela dos produtores e de uma parcela dos coletores o comprometimento com aquilo, com o espírito que está na lei. Ou seja, todos nós somos responsáveis. Quem é que gera óleo lubrificante no país? Eu gero porque tenho o meu veículo. Você, Sérgio, gera porque você tem seu veículo. E aqueles que não têm veículo, que se servem, por exemplo, do transporte público, são ou não são geradores de óleo lubrificante? Tem ou não tem comprometimento com a destinação adequada dos lubrificantes? E aqueles que não usam o serviço público, compram mercadorias. Mercadorias são transportadas em caminhões que usam lubrificante. Ou seja, falta, na verdade, consciência da população. Nós precisamos crescer em termos de cultura. E, lamentavelmente, este gargalo ainda é muito difícil de ser superado. Então, o que nós queremos e o que nós propomos é o que está no slide. Vamos caminhar junto, vamos dar as mãos, vamos construir aquilo que for realmente importante para o país. Vamos avançar conjuntamente, porque senão nós não vamos chegar ao topo. Eu queria agregar, só o Sérgio comentou um pouco, preocupação, óbvio, dos produtores, eu imagino que é sempre na questão legal, mas na questão financeira, ou seja, da eficiência da coleta. Quanto custa coletar 1 litro de óleo lubrificante usado no Brasil?
já que o volume a ser coletado, acho que isso não é discussão. Quer dizer, tem que se coletar o máximo possível. Isso ninguém discute. Isso posto, como fazer isso da melhor maneira possível, né? Eu acho que os dados mostraram, quer dizer, o Brasil é eficiente quando se fala na questão financeira. A gente está coletando óleo a 10 centavos, né? Na Europa, que é, vamos dizer, uma entidade privada, mas, na verdade, é um grande sindicato, é quase público, né? Os sistemas europeus, na Itália, a gente conhece melhor. Vamos apartar essa turma que são mais caros. Vamos falar dos Estados Unidos, que é a mercado. Não, os Estados Unidos e a Alemanha é a mercado. Você tem mudanças estruturalmente diferentes. Nos Estados Unidos, a pessoa paga para que o óleo dela seja coletado. E paga caro, como hoje no Brasil se paga a coleta de emulsão, né? No Brasil, não. Nós pagamos pela guarda daquele produto, para que o detentor do óleo usado guarde bem aquele produto e dê a devida destinação. Então, isso são coisas muito diferentes, que há que se comentar. Quer dizer, nos Estados Unidos, essa conta não vem para o produtor, mas essa conta está no posto de gasolina, está na oficina, está na indústria, né? Está na sociedade. Então, se paga essa conta. É só o bolso é diferente do que é o brasileiro, mas não é que nos Estados Unidos funciona melhor, é mais eficiente, é mais barato, não. Se paga e é mais caro que no Brasil também. Outra coisa que pouco se fala é que esses 10 centavos que a gente comentou aqui nos slides, que é o custo da coleta brasileira, ele está ressarcindo parte dos custos de coleta. Ele não está ressarcindo o custo total da coleta, né? Então, grande parte do custo de coletar está saindo do bolso do coletor e do refinador. E existe ainda um outro incentivo ao produtor. O lubrificante acabado, vendido pelos refinadores, ele é vendido a um preço mais barato do que o substituto, seja ele Petrobras ou seja ele importação. Então, existe aí mais um incentivo ao produtor. Ou seja, vamos matar o refino no Brasil. Imagina que a gente vai coletar e vai queimar 100%. O produtor vai comprar o básico mais caro, porque vai ter que importar, o Petrobras não dá conta, né? E a coleta vai ter que ser feita do mesmo jeito, alguém vai ter que pagar a coleta, porque não há que se discutir se a coleta vai ser feita ou não. Então, acho que os fatos falam por si só. Quer dizer, a coleta do Brasil é eficiente e pode ser muito mais, né? Ou seja, se a gente conseguir aumentar os volumes, e aí a parte da fiscalização e da conscientização que o Dr. Walter comenta é muito importante, os custos ficarão ainda melhores, porque a gente não precisa aumentar a frota para fazer mais coleta. Nós temos alguns refinadores aqui, a frota que existe hoje no Brasil, ela daria conta de fazer 30%, 40% mais. A performance por caminhão pode melhorar. Então, no Brasil, hoje, a gente está fazendo em torno de 30, 35 mil litros por mês por caminhão. Agora, a ociosidade desses veículos é enorme. Esses veículos podiam estar fazendo 50, 60, desde que o óleo estivesse disponível para ser coletado. O óleo hoje não está. O nosso grande concorrente hoje é o desvio, né? E esse desvio, como ele é desviado para queima ilegal, é uma concorrência desleal, porque ele paga, nós estamos pagando na rua aí hoje 40, 50 centavos o litro do óleo lubrificante, né? E esse cara que vai desviar, ele vai vender esse óleo a 1,20, a 1,40, porque ele vai vender para queima. O concorrente dele é o combustível industrial, que a Petrobras hoje está vendendo a 1,90. Então, qualquer coisa abaixo de 1,90... Então, ele tem um incentivo enorme para fazer o desvio, né? O incentivo financeiro para o desvio hoje no Brasil é enorme, né? Então, se isso tudo acontecer, a gente consegue aumentar a coleta, o custo da coleta vai cair mais ainda, né? O refino vai ter mais produção para substituir importação. Tem que melhorar a qualidade, é verdade. Mas a gente ainda tem um caminho grande pela frente, mas acho que discutir a eficiência do modelo atual não é nem justo. Quer dizer, ele é eficiente, os custos provam que ele é eficiente. Tem muito que melhorar? Tem. Também há que se reconhecer que tem muito que melhorar. Mas também há que se reconhecer o mérito do sistema que existe hoje aqui. Eu acho que era isso. Agradeço muito ao Newton, ao Walter, a vocês todos. E obrigado, até amanhã. Acho que cumprimos bem o nosso escopo aqui, né, Carlos? Todos aqui, para que vocês entendam o que está ocorrendo aqui, o ano passado nós trouxemos o senhor Juan, que é o CEO da Vista Oil, a maior empresa norte-americana. Mas algumas coisas aqui que, só para pontuar, a colocação do Sérgio, que disse que existe uma legislação, e de fato ela existe, talvez não esteja na sua plenitude,
E também existe uma indústria atuante, né, que se preocupa com o meio ambiente, que isso hoje é global, não é só aqui, é em todo o planeta, e funciona, mesmo com as suas dificuldades, enfrentando situações de clandestinidade. Então, o que acontece hoje aqui? O maior problema que eu vejo é a consciência, e cabe a cada um de nós aqui, que somos formadores de opiniões, e influenciar os nossos dirigentes, a sociedade em si, né? Eu agradeço muito aqui a presença do Sérgio, do Dr. Walter e do Newton. Também a doutora Zilda, que não está mais presente, teve que sair, né, por motivos de agenda, de passagem. Eu agradeço a todos. O coquetel continua válido, só foi suspenso o coquetel, porque o cara que deveria me ajudar excedeu no tempo e o meu advogado também excedeu. Aí eu não tinha o que fazer, senhores. Muito obrigado e amanhã retomaremos os nossos trabalhos.